Gravação começou. Então, bom dia, pessoal. Mais um encontro, né? Segundo já dentro da disciplina. Hoje, gente, primeiro eu vou explicar para vocês, né, que a gente teve algumas mudanças dentro da disciplina. Não sei se vocês perceberam, mas o conteúdo que eu lancei de segunda-feira, eu lancei como 6 horas. Tá? Então, na verdade, o nosso conteúdo ele vai ser lançado 6 horas na segunda e 6 horas na quarta. Por que isso? Porque nós vamos ter que terminar a disciplina um pouquinho mais cedo, tá? Então, o nosso objetivo é que no final de agosto, né, a gente teria que terminar na primeira semana de setembro. Então, nós vamos adiantar o término da disciplina em uma semana. Qual que é a necessidade da gente realizar o término da disciplina uma semana antes? Eu não consegui tirar férias esse ano. Então, conversando com o diretor de ensino, né, o que ele sugeriu foi que aumentasse a quantidade de horas semanais da nossa disciplina, para que eu pudesse encerrar a disciplina uma semana antes, e depois o segundo módulo eu vou iniciar uma semana depois, para eu conseguir tirar 3 semanas de férias, tá? Eu estou desde janeiro, eu entrei no primeiro módulo e eu não consegui sair até então. Então, a gente vai concentrar um pouquinho mais a disciplina para que eu consiga terminar uma semana antes, tá? Eu não tenho intenção, de momento, da gente aumentar os nossos momentos síncronos, tá? Então, ontem eu organizei tudo, né, para que a gente refiz a programação. Depois eu vou postar lá na página do Moodle da nossa disciplina, né? E vou continuar da mesma forma, tá? Então, vou aumentar um pouquinho mais o conteúdo assíncrono, mas dentro do tempo de síncrono, eu vou tentar fazer os resumos conforme a gente estava falando, né? De acordo com as 2 horas semanais que eu havia proposto para vocês. Se algum tema eu ver que eu vou precisar de um tempinho a mais, às vezes na hora que eu for falar, por exemplo, de formulação, né, a gente às vezes vai precisar de um pouquinho a mais. Aí eu combino com vocês antes, para a gente às vezes entrar um pouco mais cedo ou terminar um pouquinho mais tarde, tá? Para que a gente possa cumprir todo o conteúdo. Tranquilo para vocês? Sim, não? Ok. Eu esqueci de pedir, tá? A autorização para gravação. Então, por favor, né? Se estiverem de acordo com a gravação, coloquem aí para mim, ok, de acordo, tá? Porque eu preciso pedir autorização de vocês para que possamos fazer a gravação e para eu disponibilizar, tá? Para os demais que não podem estar presentes aqui nesse momento. Durante essa semana, gente, qual que é a previsão para a nossa disciplina, tá? Então, eu já comecei, eu já passei segunda-feira um conteúdo sobre ambiência, já está pronto no Moodle, né, o conteúdo de hoje, que eu lanço hoje, que é melhoramento genético, avícola, e a gente já vai entrar um pouquinho na parte de preparo do ambiente para poder receber os pintinhos. Então, a gente já vai começar com o manejo de frango de corte. Então, eu peguei os principais pontos de cada um desses assuntos, deixei material, deixei vídeo lá para vocês, e peguei aqueles pontos que eu acho mais importantes para a gente poder vir discutir aqui, tá? Então, eu vou falar um pouquinho de cada um deles para vocês, para que a gente possa ter uma noção, né? E pelo menos para que eu possa dar uma visão mais abrangente para vocês em relação a esse tema, aquilo que muitas vezes a gente não consegue contemplar lá nos materiais, que é difícil você ter um material que contemple tudo. Tá bom? Então, primeiro eu vou fazer uma explicaçãozinha a respeito de ambiência avícola. Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu quero que vocês me perguntem. Não me deixem falando sozinha, eu detesto falar sozinha, né? Já é ruim não ver as carinhas de vocês, né? Como a gente vê na sala de aula. Mas pelo menos ouvir a voz é bom, saber que vocês estão aí, tá bom? Então vamos começar falando sobre ambiência, né? Hoje em dia, gente, ambiência é extremamente importante na produção de frango de corte. Como nós vimos na aula passada, um dos principais fatores que levaram ao elevado desenvolvimento das aves, né, é principalmente o melhoramento genético.
Mas para um animal expressar todo o seu potencial genético, nós temos que pensar que ele vai precisar de manejo adequado e de nutrição adequada. E quando a gente fala em manejo adequado, um dos principais pontos que nós temos é a questão do ambiente. Temperatura adequada, tá? Umidade relativa adequada. Isso é extremamente importante para o desenvolvimento do frango. Até mesmo porque, gente, a exigência do frango, à medida que ele vai se desenvolvendo em temperatura, ela varia muito de acordo com a idade do pintinho, tá? Então, quando a gente fala em ambiente, a gente está falando de todos os fatores, né, que estão ali no meio ambiente que podem interferir na produção. Que fatores seriam esses? Temperatura, umidade relativa, qualidade do ar, velocidade do ar. Tudo isso vai influenciar, né, na forma como o animal vai estar em conforto com o ambiente em que ele está sendo criado. E por que é tão importante, né, a questão da ambiência? Existem pesquisas, gente, que demonstram, tá, que 80% do total de energia que o animal consome, ele usa para manter a homeotermia, tá? E só 20% do total de energia utilizada pelos animais homeotérmicos, que é o caso da ave, é que vai para a produção. Então, é uma quantidade muito grande da energia que é recebida para esses animais que ele vai utilizar só para manter a temperatura corporal constante. O que é um animal homeotérmico? Um animal homeotérmico é aquele que, independente da temperatura que esteja no ambiente, ele vai tentar manter a temperatura corporal constante através de mecanismos de ganho ou perda de calor, né? Vocês já devem ter visto isso lá na bioclimatologia. Então, para vocês verem a porcentagem do total de energia que ele consome que vai para a manutenção da homeotermia, se o ambiente não estiver adequado para a criação daquele animal, se o ambiente que ele está sendo criado não proporciona para ele uma boa ambiência e um bom conforto térmico, consequentemente, ele vai usar mais do que os 80%. Vocês estão vendo aqui, né? E se ele usa mais do que os 80% do total de energia para manter a temperatura corporal, consequentemente, vai sobrar menos energia disponível para a produção. Então, se eu não dou uma temperatura adequada para aquela espécie, de acordo com o estado fisiológico dele, consequentemente, a minha produção vai ser afetada. E é isso que nós não queremos de forma alguma dentro da avicultura, tá? Quais são as bases fisiológicas que nós trabalhamos dentro da avicultura para tentar manter esse animal dentro do ambiente de conforto térmico? Primeira coisa que nós temos que saber é que aves jovens e aves adultas, elas têm exigências térmicas diferentes. Quando a gente pensa num pintinho, gente, é um animalzinho, né, que chega no campo com 42 a 44 gramas, tá? Então, a superfície específica do corpo desse animal é muito grande. Eu não sei se vocês lembram desse conceito lá dos solos, né? Lá nos solos, a gente tinha um conceito de que quanto menor era a partícula do solo, maior era a superfície específica dele. Vocês lembram disso? Alguém lembra? Né? O que é a superfície específica? É a relação entre a massa interna e a externa. Né? Então, quanto menor a partícula, né, maior vai ser essa relação. Então, consequentemente, o pintinho, que é muito pequenininho, ele tem uma superfície específica externa muito grande, tá? Em relação à massa corporal dele. Então, ele tem uma facilidade de perda de calor muito alta. Então, como ele tem essa facilidade de perda de calor corporal, né? Esse pintinho, ele não consegue manter a temperatura corporal constante se eu não der para ele um ambiente mais quente. Então, eles são animais extremamente sensíveis ao frio, tá? Ele não tem um sistema termorregulador dele ainda ineficiente, ainda eficiente, né? Então, consequentemente, como ele é muito sensível ao frio, nessa primeira fase da vida do frango, nós vamos pensar que a gente tem que dar uma temperatura mais alta de criação. Tanto que na primeira semana de criação do frango, a temperatura de conforto dele é 32 graus. Tá? Então, eu tenho que tentar manter o galpão dia e noite com 32 graus. E para eu conseguir isso, eu tenho que lançar mão de equipamentos como os aquecedores. Né? O principal aquecedor que nós utilizamos na avicultura de corte são as campânulas
né, a gás, as infravermelhas. Na hora que a gente estiver falando de recebimento, eu vou falar um pouquinho dessa questão dos equipamentos. Além das campânulas a gás, hoje em dia tem um equipamento bem moderno que o pessoal tem utilizado muito, que são geradores de ar quente. Depois eu mostro para vocês também, tá? Sem falar, né, que alguns aquecedores são a lenha, mas não é aqueles aquecedores a lenha antigos, não. Hoje em dia a gente tem aquecedor a lenha bastante moderno. Então, o jovem, ela precisa de calor. À medida que a ave vai crescendo, gente, isso muda completamente, tá? Por quê? A ave, à medida que vai crescendo, ela vai desenvolvendo as penas. A superfície específica dela vai diminuindo. Ela vai ganhando muita massa, né? Então, essa massa em relação à superfície externa dela, que é a pele, né? Vai aumentando. Então, ela tem a superfície específica menor. Sem falar nisso, que ela empena. E a pena é um isolante térmico, tá? Então, esses animais, eles não conseguem fazer uma perda de calor eficiente. E, consequentemente, as aves adultas, elas serão mais sensíveis ao calor, tá? E elas já vão estar com o aparelho termorregulador mais desenvolvido. E aí, então, elas vão ter condições de lançar mão de diversos mecanismos, tanto para a perda quanto para o ganho de calor. Então, vocês vão ver depois que a exigência em temperatura de uma ave jovem para uma adulta, ela diferencia muito, tá? Esse quadro vocês já devem ter visto, né? Esse daqui a gente usa muito lá na disciplina de bioclimatologia, né? E ele explica bem o que é uma zona de conforto térmico, o que é uma zona de homeotermia, o que é uma zona de sobrevivência. E é muito importante que a gente tenha esse conhecimento e que a gente saiba quais são os limites críticos para a ave, de acordo com o estágio de desenvolvimento dela, porque de acordo com isso é que nós vamos manejar o ambiente, tá? Então, como vocês podem observar aqui, ó, né? Aqui no centro, nós temos o que nós chamamos de zona de conforto térmico. Vocês lembram o que é uma zona de conforto térmico para um animal? Para qualquer animal. O que é uma zona de conforto térmico? Natan, Kelly, Calita, Anderson, Alene. Alguém, pelo amor de Deus. O que é uma zona de conforto térmico, pessoal? Gente, tem vergonha de falar comigo, não? Professor, bom dia. Oi, bom dia. A zona de conforto térmico é onde o animal se sente aí, vamos dizer assim, o mais próximo do seu habitat natural, onde ele possa estar não sofrendo nenhum tipo aí de calor, ou até mesmo propício aí a algum tipo aí de estresse. Isso mesmo, né? Seria mais ou menos isso mesmo. Né? Então, a zona de conforto térmico, gente, é aquela região de temperatura, né, e umidade relativa, no qual, né, o animal ele não precisa lançar mão de nenhum mecanismo para poder manter a homeotermia. A gente tem que pensar o que é um animal homeotérmico. Um animal homeotérmico é aquele que vai tentar manter a temperatura corporal constante, certo? Né? A partir do momento que existem variações de temperatura ambiente, esse animal ele vai lançar mão de mecanismos para poder tentar manter essa temperatura constante. Então, se está frio, ele vai lançar mão de mecanismos para produzir calor, né? E, consequentemente, aumentar a temperatura corporal. Se está calor, ele vai lançar mão de mecanismos para poder perder calor e, consequentemente, manter a temperatura corporal constante. O que ele quer é sempre manter a temperatura corporal constante. Então, quando ele está dentro da zona de conforto térmico, né, ele não está lançando mão de mecanismos, né, nos quais são utilizados gasto energético. É aquele gráficozinho que eu mostrei lá anteriormente. Né? Ele está conseguindo manter a temperatura corporal sem estar gastando energia que deveria ir para a produção, tá? Então, isso daqui é a zona de conforto térmico, tá? Que ela varia para a ave de acordo com a idade dela. Depois da zona de conforto térmico, vocês podem observar que aqui em cima está escrito zona de modesto conforto térmico. O que seria essa zona de modesto conforto térmico?
É aquela zona na qual o animal está mantendo a homeotermia, lançando mão de alguns mecanismos, mas que não tem gasto energético nesses mecanismos. Depois eu vou explicar para vocês o que é perda de calor sensível, perda de calor latente. Inclusive, eu tenho questão para vocês lá nas atividades, tá? A partir do momento que o animal sai da zona de conforto térmico modesto, que é onde ele está lançando mão de mecanismos sem gasto energético, ele já começa a entrar para a zona, né, de homeotermia, né? E essa zona, dentro da zona de homeotermia, ele vai poder ter gasto de energia tanto para poder perder calor, quanto para produzir calor. Então, se vocês observarem aqui, ó, de A, a linha, zona de conforto. De B, abelhinha, conforto térmico modesto, tá mantendo a homeotermia sem gasto energético. A partir de B, linha, e de B, né, vocês podem observar que aqui tá aumentando a produção de calor, né, tá aumentando, na verdade, a produção de calor, porque ele lançou mão de mecanismos para poder tentar perder, só que para isso ele gasta energia. E da mesma forma, a partir de B, aqui ele está tentando aumentar a produção de calor para poder aquecer o corpo. Tá ok? Então vamos entender. Então a gente viu aqui que a gente tem a zona de conforto térmico modesto, homeotermia e zona de sobrevivência. O que está acontecendo na zona de sobrevivência? Ele está lançando mão desses mecanismos, tentando manter a temperatura confortável, né? E se manter vivo. Só que chega no momento que esses mecanismos não são suficientes. Se a temperatura está muito elevada ou se a temperatura está muito baixa, por mais que o animal lance mão de todos os mecanismos que ele tem, ou para ganhar calor, ou para perder calor, vai chegar um momento que o organismo já não suporta mais, né? E aí ele pode chegar à morte. Então vamos entender o que acontece primeiro, né, com um animal que está com estresse por frio, tá? Quando o animal está com estresse por frio, tá? A partir aqui de B, né, que eu disse que é onde ele vai entrar na zona, né, de homeotermia, ele vai acionar alguns mecanismos termorregulatórios para aumentar a produção de calor. Tá com frio. Então, ele precisa aumentar a produção de calor, né? Compensando aquela perda que ele está tendo para o ambiente. Gente, o que é comportamento de um animal com frio? O que vocês acham que é mecanismo para poder ganhar calor de um animal que está sentindo frio? Vamos pensar em nós estamos com frio. O que nós fazemos para tentar ganhar calor? Numa época dessa? Qual que está sendo o comportamento de vocês? Agasalhando? Agasalhando, né? Roupa. O pintinho tem roupa? Não. Como que será que se a gente não tivesse... No caso do pintinho, ele vai chegar mais perto da luz, né? Vai chegando perto da luz, que é a ele vai fonte ficar de mais calor. perto da luz e mais perto dos outros. Muito bem. Isso aí, né? Como eles não têm roupa, qual que é o comportamento? Agrupamento, né? Porque cada pintinho, cada um de nós, estamos liberando calor por um processo físico que nós chamamos de radiação, né? Então, o calor do nosso corpo, ele sai da nossa pele e irradia para o ambiente, né? Então, quando um pintinho chega perto do outro, ele consegue se aquecer porque ele consegue pegar o calor daquela ave que está próxima. Por isso que ele se aglomera, tá? O que mais, gente, que é comportamento de quem está com frio? O que mais que acontece? Vocês arrepiam quando estão com frio? Sim ou não? Sim, né? Sim, né? Por que será que a gente arrepia? Tem um porquê, tá, gente? Quando a gente arrepia, qual que é a tentativa de ganhar calor que o meu organismo está fazendo? Ao arrepiar, eu diminuo a superfície de contato. Eu não falei que a gente perde calor pela pele, né? O pintinho perde calor pela pele. Ao arrepiar, né? Consequentemente, eu diminuo a superfície de contato.
Não é isso que a gente está fazendo com a pele quando a gente arrepia? A gente está diminuindo, tá? E com Tipo isso, fechar os poros, mais ou menos isso. justamente, mais ou menos isso, né? É diminuído, como se a gente estivesse tentando diminuir o tamanho da pele, tá? E ao fazer isso, a gente perde menos calor. Então, o pintinho também faz isso. Ele eriça a pena, ele arrepia e as penas ficam eriçadas, tá? Então, isso também é um mecanismo, né, para tentar diminuir a perda de calor, tá? Vocês sentem mais fome, gente? No frio? Sim ou não? Sim, sente mais fome. Sim. Bem Por que mais fome. será? Por conta o organismo precisa de mais energia. O organismo precisa de mais energia e tem um porém. Quando a gente consome, que a gente está fazendo a digestão dos alimentos, nós liberamos calor. Que eu não sei se vocês se lembram lá da nutrição, que é o tal do incremento calórico. Lembram disso? Né? Então, a gente, quando ia fazer os cálculos lá de energia metabolizável, tinha energia que era perdida pelas fezes, energia que era perdida pela urina e o incremento calórico. O incremento calórico é a energia que a gente produz durante o processo de digestão e metabolismo dos nutrientes. Então, quanto mais a gente consome, mais calor a gente consegue ganhar para o organismo. Então, à medida que o pintinho está com frio, nós vamos perceber esse tipo de comportamento, tá? Ele vai aglomerar, ele vai procurar a fonte de calor, ele vai ficar com pena eriçada, né? E ele vai ter um aumento de consumo. Então, gente, normalmente no inverno a conversão alimentar da ave é pior do que no verão, tá? Porque ela consome mais, mas como a gente viu no gráfico lá atrás, essa energia a mais que ela está consumindo não está indo toda para a produção, está indo para a homeotermia. Tranquilo até aqui, gente? Tá tranquilo? Tá Sim sim. ou não? Tá? E aí ela começa a lançar mão desses mecanismos para tentar aumentar a produção de calor. Então, aqui é o que está acontecendo. Ela vai aumentando a produção de calor, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, até que chega no momento, a temperatura ambiente está tão fria que todo o calor que ela conseguiu produzir não é suficiente. Se o calor não é suficiente para poder manter a homeotermia, o que começa a acontecer com a temperatura corporal da ave? Ó, vocês estão vendo aqui, esse é o gráfico da temperatura corporal. Então, aqui ela estava produzindo calor de diferentes maneiras, conforme a gente viu, e a temperatura corporal estava constante. Chega um momento que ela produziu o máximo de calor que ela poderia e a temperatura corporal não conseguiu se manter constante. Olha aqui o que vai acontecer com a temperatura corporal. Começa a cair. Quando a temperatura corporal do animal cai a limites críticos, né? Esse animal pode ter morte por frio, que é a morte por hipotermia. Eu não sei se vocês observaram, se vocês viram, né, nas redes sociais ou nos telejornais, que na última onda de frio que teve aqui no Brasil, lá em São Paulo morreram 12 pessoas. Foram 12 moradores de rua que durante aquela última onda de frio que nós tivemos, que faleceram por hipotermia, né? Então, essas pessoas estavam numa situação de vulnerabilidade, um ambiente extremamente frio, lançaram mão de todos os mecanismos, o organismo lançou mão de todos os mecanismos que tinha para produzir calor, mas chegou no momento que, em função da temperatura drástica ambiente, o calor que o organismo produzia não foi suficiente. Então, a temperatura corporal da pessoa começa a cair, e a partir do momento que essa temperatura corporal cai, o metabolismo vai diminuindo e essa pessoa morre por hipotermia. Tá? A mesma coisa pode acontecer com os nossos pintinhos. Tranquilo, gente? Entenderam essa parte? Né? Então, aqui foi o que eu já expliquei, né? Chega um momento que o animal não consegue mais balancear a perda de calor para o ambiente com a temperatura corporal e a temperatura corporal cai, né? E aí nós vamos chegar nesse ponto D aqui, que é o ponto letal por frio. O animal morreu de hipotermia. Vamos ver o que acontece na situação inversa. Estresse de calor, tá?
Então, aqui a gente estava na zona de conforto térmico modesto, né? O animal estava conseguindo manter a temperatura corporal com alguns mecanismos, tá? Quando chega aqui em Belinha, a temperatura no ambiente está tão quente que ele vai ter que lançar mão de mecanismos para perder calor, tá? Como que a gente faz para perder calor? Qual que é o nosso principal mecanismo de perda de calor? Como que vocês fazem quando vocês estão com calor? O suor? Oi? Sua? Transpira? Suor? Isso mesmo, né? Sim. A gente perde através do suor. E a ave? A ave soa, ela transpira? Não. Não. Então já vem mais um limitante, né? Então lembra que eu disse que é um animal, né, que tem um isolante térmico, que no caso é as penas, e ela não transpira, tá? A principal forma de perda de calor das aves é através da evapotranspiração, ela respira. Tá? Então, quanto mais calor tiver no ambiente, maior vai ser a frequência respiratória da ave. E isso não é legal. Eu vou explicar para vocês por quê. Tá? Porque isso pode causar um distúrbio na ave que é chamada de alcalose respiratória, que vai levar esse animal à morte. Tá? Então, ela começa tentando perder calor, gente, em função de mecanismos, com formas de perda de calor que nós chamamos de sensíveis, que é aquela sem perda de energia. Então, quais seriam as perdas de forma de calor sensível? Primeiro, né, através da radiação, né, que eu disse que é perder calor pela pele. Quando eu estou perdendo calor pela pele, será que se eu ligar um ventilador, isso facilita a minha perda de calor? O que vocês acham? Sim ou não? Quando vocês estão com calor, vocês ligam o ventilador? Sensação térmica de vocês melhora? Sim. Sim. Sim! Isso! E vocês sabem por que melhora? Porque nós temos 3 mecanismos físicos de perda de calor sensível. O primeiro deles, como eu disse, é radiação, tá? Que é você liberar pela pele. O segundo mecanismo físico é o que nós chamamos de convecção. O que é a convecção? Se eu tenho um ar mais fresco passando pela minha pele, né? Ele arrasta o calor que eu estou irradiando. É isso que o ventilador faz. A gente irradia calor. Quando eu bato um vento sobre mim, ele arrasta aquele calor. Por isso que a minha sensação térmica melhora, tá? Então, o primeiro é radiação, o segundo é convecção, o terceiro é condução. Quando a gente está com calor, né, a gente acaba bebendo mais água. Porque nós perdemos mais água através da transpiração. E segundo, porque quando a gente pega o nosso corpo e bota em contato com a água fresca, o contato da água fresca com o meu corpo permite que eu faça a troca de calor. Para tudo isso, eu não estou gastando energia para perder calor. São formas de perda de calor sensível, tá? Só que chega um momento, gente, que as formas de perda de calor sensíveis, elas já não são suficientes. E aí eu preciso começar a gastar energia para poder perder calor, tá? E quando eu gasto energia, eu acabo produzindo mais calor ainda. Qual que é a principal forma que a ave tem, gastando energia para perder calor? É a evapotranspiração. Então, é muito comum a gente chegar dentro de um galpão em dias quentes e nós percebemos a ave ofegante. Porque quando ela ofega, ela pega o calor endógeno junto com o vapor de água e joga para fora. Tá? Só que chega um momento em que os processos de perda de calor sensível e perda de calor latente, que é a evapotranspiração, já não é suficiente mais. E aí a temperatura corporal da ave começa a subir, até que ela tenha morte por hipertermia, que é a morte por calor. Muito comum em frango de corte. Se você pegar frangos aí com idade a partir de 30, 35 dias, dá um dia muito quente,
né? E os equipamentos dentro do galpão que a gente tem para poder manter a temperatura dentro do galpão falham, né? Cai energia. Vocês já devem ter visto aí nas reportagens, né? O produtor perdeu 25 mil aves, 50 mil aves, né? A ave passou muito calor, né? E ela não conseguiu lançar mão de mecanismos que fossem suficientes para manter a homeotermia dela. E ela morre por estresse calórico. Tranquilo até aqui, gente? Então, aqui, gente, eu tenho quais são as temperaturas que a gente vai manter essa ave numa condição ótima, desde a primeira até a sexta semana de vida, e temperaturas que são críticas. O que seriam essas temperaturas críticas? Que acima daquela temperatura eu posso ter morte. Tá? Ou abaixo daquela temperatura eu também posso ter morte. Então, por exemplo, para um pintinho na primeira semana, a temperatura ótima, ela gira entre 33 a 35 graus. Se eu tenho temperaturas superiores a 42 graus e inferiores a 30 graus na primeira semana, eu posso ter morte de pintinho, tá? Umidade relativa ótima fica em torno de 60%. E as críticas são menor que 40% e acima de 80%, tá? Então, vocês podem observar que a cada semana que passa, a temperatura de conforto do animal vai caindo. Então, na primeira semana, a temperatura ótima fica entre 33 a 35. Se a gente observar lá na sexta semana, a temperatura ótima está entre 21 a 24 graus. E por que acontece essa variação? Em função daquelas bases fisiológicas que eu disse lá para vocês lá atrás. Superfície específica que vai diminuindo à medida que a ave vai aumentando, e empenamento, que impede a perda de calor. Então, ela vai ter que ter uma temperatura mais baixa dentro do galpão. Então, a gente vai ter que manejar a temperatura de galpão de acordo com a idade da ave. Ok? Então, aqui, né, só explicando como que acontece o sistema termorregulador da ave. Então, os animais têm termorreceptores periféricos, né? Termorreceptores periféricos é o que fica ali na pele do animal, né? E esses termorreceptores periféricos, eles captam a temperatura do ambiente, mandam uma mensagem para o cérebro que se está calor, o animal vai ter que perder calor. O que ele vai fazer para perder calor? Vai aumentar a vasodilatação periférica. O que é isso? Né, dilata, né, as veias que estão presentes abaixo da pele. Quando dilata, essas veias têm uma maior circulação sanguínea periférica. Se circula mais o sangue na superfície da pele, o calor que está no corpo ele pode sair mais rápido, tá? Então, primeira coisa que vai acontecer, né, uma vasodilatação periférica, o animal vai aumentar a frequência respiratória, as penas vão ficar normal, e o animal ele vai tentar aumentar a área corporal. Mas como assim, professor, ele aumenta a área corporal? É muito comum a gente entra dentro do galpão, a ave ela tá deitada no chão. Por que ela deita no chão? Porque ela tenta perder calor por condução. Ela pega o contato do corpo dela e põe em contato com o chão. Vocês já perceberam que dia que está muito calor, se a gente deita no chão mais fresco, dá uma melhor sensação térmica? A ave também faz isso. Então, ela deita no chão, estica as asas, né? E estica as pernas, tentando aumentar a área corporal para poder perder calor. Então, você chega lá, tá deitado, esticado e ofegando. Tá com calor, tá? Numa situação inversa, né? Os receptores periféricos vão mandar uma mensagem lá para o hipotálamo, no cérebro posterior, dizendo que tá frio. E aí ela vai ter que lançar mecanismos para ganho de calor. Com vasoconstrição, né? Então diminui o calibre das veias periféricas, circula menos sangue, perde menos calor para o ambiente, tá? Vai aumentar a produção de calor através do aumento de consumo, né? Diminuir a área corporal, eriçando as penas, né? Arrepiando e aumentando o contato de uma ave com outra, que é tudo aquilo que a gente já discutiu anteriormente, tá? São comportamentos que a gente consegue observar dentro do galpão. E aí eu disse para vocês que nós temos formas de perda de calor sensível. Conseguem lembrar quais são? Eu falei? As formas físicas. Primeira é contato da ave com o chão, né? Contato da ave com a água.
Isso se chama, qual que é o processo físico? Condução, tá? Se lembrem disso que tem atividade lá para vocês. Então, perda de calor sensível é através da condução, convecção, que a gente aumenta a velocidade do ar para arrastar o calor da pele, que a gente faz isso com o uso de ventiladores e exaustores no galpão, tá? E a outra forma de perda de calor, né, é a radiação, né? A ave estica, aumenta a superfície corporal para poder liberar mais calor. Então, perda de calor sensível, condução, convecção, radiação, tá? São formas físicas de perda de calor. E perda de calor latente, evapotranspiração, aumenta a frequência respiratória. Então, começou, né, o estresse por calor, a temperatura vai aumentando. À medida que a temperatura vai aumentando, a perda de calor sensível vai diminuindo, porque a temperatura vai ficando muito alta e essas formas de perda de calor vão ficando ineficientes. Em contrapartida, a perda de calor latente, que é pela evapotranspiração, vai aumentando, tá? E quando isso acontece, a gente vai causar um desequilíbrio na homeotermia da ave. Então, se a temperatura do ar está alta, com a umidade do ar alta, essa ave ela vai entrar em desequilíbrio, ela vai entrar em estresse por calor. E a ave em estresse por calor, o desempenho dela vai ser afetado. Deixa eu ver aqui a questão da... não sei se a senhora irá falar mais para frente da parte de poedeiras, né? Mas como que é a questão da alcalose respiratória? Vou falar, tá? Eu vou falar de alcalose hoje para frango, e quando a gente estiver falando de produção de aves, eu vou falar da alcalose para produção de ovos. Mas depois eu te dou uma adiantadinha, tá, Faiane? Só para vocês entenderem. Voltando aqui. Então, gente, a partir do momento que ela está com estresse por calor, vai ter redução no consumo de ração, né, de nutrientes, vai ter baixo rendimento de carcaça, vai ter aumento na frequência respiratória, a temperatura da cloaca do animal vai aumentar, ou seja, a temperatura corporal dela começa a aumentar, tá? Então, aqui só tá voltando àquilo que eu já disse, né? O estresse por calor vai ter um controle vasomotor com vasodilatação, né? Ou vasoconstrição periférica, movimentação das penas, mudança postural. Aqui, ó, eu trouxe até essa foto aqui para vocês verem, gente. Né? Então, aqui a gente vê frango com estresse por calor. Olha quantas aves deitadas na cama. Né? Se isso daqui fosse um vídeo, vocês iam ver que elas estavam ofegando, tá? Elas estariam ofegando. Então tá, agora eu vou explicar o que é a tal da alcalose, que a gente ouve falar demais. Tá? Então aqui é para o frango, Faiane, mas vai dar para você entender também o que acontece com a postura. Tá? Porque o mecanismo é o mesmo. Vocês estão conseguindo ver bem, gente, a figura? Sim ou não? Parece que está meio desfocada. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu reduzir, que aí eu acho. Ficou ok para vocês verem? Ok? Sim, dá para ver. Não, então tá ok. Então tá, gente, isso daqui é o que acontece, tá? Quando o animal entra em alcalose respiratória. Então vamos supor que eu tenha lá meu frango, tá dentro do galpão. Meu frango hoje ele tá com 30 dias, tá? Temperatura corporal, temperatura ambiente ideal para um frango com 30 dias estaria mais ou menos entre 22 e 24 graus Celsius. E nesse dia deu temperatura ambiente de 35, que é muito comum na nossa região, né? Então aumentou a temperatura ambiente, né? Além de aumentar a temperatura ambiente, nós estamos numa época úmida, que é o nosso verão, que ele é úmido e quente, tá? Então, teve aumento da temperatura, teve aumento da umidade relativa. Quanto maior a temperatura e maior a umidade, pior é a perda de calor do animal. Porque ele não perde principalmente pela evapotranspiração. Para ele ter uma perda eficiente pela evapotranspiração, tem que ter uma diferença entre a umidade que está dentro do corpo dele e a umidade que está fora.
Então, umidade relativa muito alta, com temperatura muito alta, é pior do que nessa época que a gente está agora, que às vezes nós temos pico de calor agora, mas com umidade mais baixa, tá? Então, para a ave perder calor é mais fácil do que lá no nosso verão úmido, tá? Então, a partir do momento que aumentou a temperatura e aumentou a umidade, né, eu falei para vocês que o mecanismo da ave para poder perder calor é através, né, do aumento da frequência respiratória. Lançou mão das perdas de calor sensível, não teve mais jeito. Vocês estão conseguindo ver o meu mouse ou não? Parece que eu não estou conseguindo passar o mouse aí para vocês. Tá vendo, gente? Agora Conseguem sim. ou não? Então tá. Então, gente, aumentou a temperatura, né? Primeiro mecanismo que a ave vai fazer. Tentou perder calor sensível, não conseguiu, ela vai para perda de calor latente. Aumentou a frequência respiratória. Então, ela vai diminuir a atividade, ela vai prostrar e vai aumentar a frequência respiratória. Quando a gente respira, o que a gente põe para dentro? Quando eu puxo o ar. O que está indo para dentro? Qual que é o gás? Oxigênio, muito bem. E o que a gente... Isso. E o que a gente põe para fora? Gás carbônico. Gás carbônico, muito bem, né? E se eu respirar muito fácil, muito rápido, na ofegação, será que eu vou colocar mais ou menos gás carbônico para fora? Quanto mais rápido for a minha frequência. Tô perdendo mais CO2? Concordam comigo? Sim. Sim, né, Kelly? Então, quanto maior for a frequência respiratória da ave para tentar perder calor, mais CO2 ela vai perder e mais água ela vai perder, tá? Qual que é o mecanismo que essa ave vai tentar fazer para poder compensar isso, tá? Ela vai diminuir o consumo de alimento, porque quando ela consome, durante o processo de digestão, ela produz mais calor ainda. Então, ela para de consumir alimento e ela aumenta o consumo de água, porque ela está perdendo água pela evapotranspiração, né? E sem falar que, aumentando o consumo de água, ela também consegue perder, né, calor por condução. Só que, gente, quando ela para de comer e ela aumenta o consumo de água, ela também aumenta a excreção renal, tá? Então, quando ela aumenta a excreção renal, as fezes dela vai sair mais úmida, que não é bom para a qualidade da cama. Quanto mais úmida é a cama, maior é a produção de amônia, tá? E quanto mais ela excreta pelos rins, mais potássio e íon carbonato ela perde. Para tentar compensar isso, né, os rins, né, tentam começar a acumular H+, para tentar acidificar, tá? Só que quanto mais ele tenta acumular H+, maior vai ficando a frequência respiratória, tá? Vai perdendo mais CO2 e quanto mais CO2 ele perde, mais o pH sanguíneo aumenta. Então, quanto mais a ave ofegar, quanto mais ela tiver uma frequência respiratória mais elevada, mais CO2 ela perde e maior vai ser o pH. E o rim, tentando melhorar esse pH do sangue, ele fica tentando acumular H+, mas ele não consegue, porque ele vai ter que beber cada vez mais água para isso e vai piorando a questão do equilíbrio ácido básico da ave. Então, o animal ele começa, né, com o processo de acidose. O que é acidose? Bebendo mais água e tentando acumular, né, os H+, que é o que dá o pH mais baixo no sangue. Só que aí a ave vai lá e aumenta a frequência respiratória. Perde CO2, aumenta o pH. Por que quando perde CO2 aumenta o pH? Porque é esse CO2 aqui que é usado para formar o ácido carbônico, que é o que eleva o pH do sangue. Quando ele perde CO2, ele não consegue formar o ácido carbônico. Então, quanto mais CO2 ele perde, mais o pH aumenta.
e aí a ave acaba morrendo pelo aquilo que a gente chama de alcalose respiratória. Tá? Conseguiram compreender, gente? Aumentou a frequência respiratória, perdeu mais CO2, né? Não se perde mais CO2, não tem formação no sangue de ácido carbônico para poder manter o pH sanguíneo, o pH do sangue sobe. Por mais que o rim tente compensar isso, o animal não consegue. Tá? Então, a morte desse animal é por alcalose respiratória. Tranquilo até aqui por questão do frango? Ou querem que eu explique novamente? Tranquilo? Vou responder a Faiane. Faiane me perguntou em relação à formação da casca do ovo da poedeira, tá? O que acontece? Eu não falei para vocês que o CO2 ele é formado, ele é utilizado para poder formar o ácido carbônico, tá? Onde que vai ser usado esse ácido carbônico pela poedeira? Esse ácido carbônico vai lá para o oviduto da poedeira, que é o sistema reprodutivo dela, lá no útero da galinha, que é onde é formada a casca. A casca, gente, é carbonato de cálcio. Então, o ácido carbônico, que é H2CO3, ele vai lá para o útero da galinha, tá? E esse CO3, ele vai juntar com o cálcio para poder formar o carbonato de cálcio. A ave estressada por calor está perdendo o CO2, tem menor formação de ácido carbônico. Se tem menor formação de ácido carbônico, o que vai acontecer com a formação da casca? Vai ser eficiente? Sim ou não? O que vocês acham? Não, tá? Então, galinha estressada por calor, ela vai ter casca mais fina, tá? Casca de pior qualidade. Sem falar que muitas vezes, dependendo do nível de estresse por calor, é muito comum a galinha botar ovo sem casca. Ela bota o ovo só com a pele, tá? Ela não consegue fazer a formação da casca, porque ela entrou em alcalose e faltou o ácido carbônico sérico para formar o carbonato de cálcio lá no útero. Tá ok, gente? Ficou claro para vocês? Vou seguir, então, tá? E aí, gente, como resolver, né? A gente sabe que nós temos diferentes regiões no país, com diferentes climas, né? E nós temos que tentar amenizar essa questão do efeito do estresse por calor ou do estresse por frio, tá? Então, a gente tem várias medidas que nós podemos lançar mão para tentar amenizar. Um deles são relacionados à construção do galpão. Então, a gente sempre tenta construir galpão em sentido leste-oeste, tá? Em sentido longitudinal do galpão, em sentido leste-oeste. Para que isso? Vocês já viram isso lá nas construções. Quando a gente construi em leste-oeste, a gente tenta fazer com que o sol passe por cima da cumieira do galpão e não entre nas laterais, o que proporcionaria um maior aquecimento desse galpão. A gente trabalha com um beiral grande para poder evitar a insolação direta dentro do galpão. Nós trabalhamos com equilíbrio entre o pé direito, que é a altura da parede, e o comprimento e largura do galpão. Quanto mais largo o galpão, mais alto vai ter que ser o pé direito, né, para poder propiciar o melhor conforto térmico. Movimentação do ar dentro do galpão, por isso que a gente trabalha com ventilador ou exaustor, sendo que atualmente, né, os galpões mais modernos trabalham com exaustores, porque os exaustores têm uma melhor capacidade de troca de calor, sem falar que faz uma melhor renovação do ar dentro do galpão, tá? Utiliza nebulizador para poder controlar a umidade relativa do ar, né? Então, os galpões do frango de corte, eles são extremamente tecnificados justamente para tentar manter a ambiência dentro do galpão, porque ela é extremamente importante no desempenho da ave, tá? Além das técnicas relacionadas à construção, nós podemos lançar mão de técnicas relacionadas ao manejo do animal. Então, por exemplo, eu posso fazer programa de iluminação. Para que servem os programas de iluminação? Para aumentar o fotoperíodo. O que é isso? Aumentar o tempo que o animal vai estar consumindo,
tá? E eu posso lançar mão também de deixar esse animal consumindo num período em que está mais fresco. Então, se no meio do dia, entre 11 e 3 horas da manhã, está muito quente dentro do meu... 11 e 3 horas da tarde, está muito quente dentro do meu galpão, nós vimos que a ave vai parar de comer, vamos compensar essas horas nos períodos mais frescos, né? E com isso a gente consegue propiciar com que esse animal consuma mais. Nós podemos compensar na densidade de criação, né? Quanto mais alta é a temperatura daquela região, eu vou ter que trabalhar com uma densidade de criação menor, menos aves por metro quadrado. Porque a gente viu que a ave perde calor por radiação. Se eu coloco muita ave junta por metro quadrado, mais quente vai ser o meu galpão. Então eu tenho que pensar isso. Minha região é muito quente, eu não consigo trabalhar com densidades muito elevadas, tá? Criação com sexo separado, isso já é assim, né? Rotineiro dentro da avicultura, não se cria macho e fêmea junto, né? Por que isso pode compensar a questão do estresse calórico? Porque a partir do momento que eu crio com sexo separado, eu consigo adequar os equipamentos de acordo com o macho, de acordo com a fêmea, né? E não se tem tanta competição entre eles por água, por alimento, né? E isso pode compensar a questão do estresse calórico. A gente faz o tal do flushing, tá? Não confundam com flush da suinocultura, esse é o flushing, tá? O flush lá na suinocultura se dá uma quantidade de energia adicional para a matriz para ela ovular mais. Aqui não, é uma coisa completamente diferente, uma técnica de manejo. O flushing é a gente trocar a água que está dentro do cano dos comedouros. Por que se faz isso? Vocês pensam bem, os bebedouros, né, que a gente trabalha na avicultura, é o nipple. Então, passa um cano de fora a fora no galpão. Esse cano, ele fica ao nível da ave. A ave, ela perde calor por radiação. Então, o que vai acontecendo? O próprio calor da ave vai aquecendo a água que está dentro do cano. E quando ela vai beber, a água está quente. Se a água está quente, a ave bebe menos água, e se ela já está estressada por calor, isso vai afetar mais ainda o estresse dela. Então, o granjeiro, ele vai lá, né, abre a torneira e faz a troca. Então, o cano, ele tem uma saída para fora do galpão. Ele passa de fora a fora dentro do galpão com saída fora. Então, quando você abre, você bota água fresca. Igual a gente abre uma torneira de casa. A primeira água vai sair quente, mas se você continuar deixando aberta, né, já vai vir uma água mais fresca. E isso também diminui o estresse por calor do frango, né? E tentar estimular o consumo nos horários mais frescos, como eu disse para vocês. Nós temos também, gente, medidas, né, ligadas à alimentação do animal. O que eu posso fazer para poder diminuir o estresse calórico? Restrição alimentar associada a programa de luz, né? O que é a restrição alimentar? É fazer com que tirar a ração desse animal nos momentos mais quentes e associar o programa de luz e colocar nos momentos mais frescos. Porque se ele já está estressado por calor, se ele comer no momento quente, mais estressado ele vai ficar. Vai ter produção do incremento calórico e ele vai ficar mais estressado. Então, essa é uma medida relacionada à alimentação que a gente pode fazer. Trabalhar com rações com maior nível de energia. Não sei se vocês lembram isso da nutrição, né? Mas uma das medidas que nós temos, né, para poder compensar os animais em estresse calórico é trabalhar com rações de alta densidade energética. Porque o animal come menos. Se eu trabalho com uma ração de densidade energética mais baixa, né, ele vai ingerir menos nutrientes. Quando eu aumento a densidade da ração, né, e aumento a densidade nutricional daquela ração, com pouco que ele come, ele já consegue saciar as suas necessidades nutricionais. Então, trabalhar com ração, né, com nível energético mais elevado, em animais por estresse, por calor, é bom, tá? Reduzir nível proteico da ração, né? Por que isso é bom? Proteína é um dos nutrientes que mais produz incremento calórico durante a digestão. Quanto mais proteína, mais incremento calórico o animal vai produzir, mais estressado por calor ele vai ficar. Então, o que é o ideal? Que a gente reduza o nível de proteínas, mas suplemente com aminoácido digestível, né? Essa ração. Porque aí, dessa forma, ele vai receber a quantidade de aminoácidos necessárias, sem ter que fazer quebra de proteína intacta e produzindo incremento calórico,
tá? Então, são algumas estratégias que nós temos, né, para poder lançar mão, né, de reduzir o estresse calórico da ave. Tranquilo, gente? Até aqui? Alguma dúvida com relação à ambiência? Sim ou não? Posso finalizar com ambiência? Eu acho que tá tranquilo. Então, tá bom. Então, eu vou finalizar com ambiência e vou falar do nosso próximo tema. Se vocês tiverem qualquer dúvida, depois vocês podem me procurar, tá bom? Então, deixa eu entrar aqui. Vou fechar a ambiência. Vou fazer o seguinte também, eu vou parar a gravação e reinicio, que aí já fica os vídeos certinhos para eu colocar nas aulas, tá?